Bora. Boa tarde, Brasil! Historiação, mais uma vez aqui presente na Rádio Carmo. Hoje a nossa historiação, nós estamos aqui com os convidados do primeiro ano. Uma salva de palmas aí, primeirão! Aê, galera! Sejam bem-vindos! E hoje o nosso papo de história também é um papo da sociologia, né? E nós vamos falar com os alunos aqui convidados, o Matheus, a Reis, a Laura Vicunha, né? Nós vamos falar sobre sociologia, o papel da sociologia nos dias de hoje. Gostaria, então, de lançar a primeira pergunta aqui para os nossos convidados. O que mais te impressionou, o que mais chamou a atenção nesses primeiros dias de estudo da sociologia? Quem gostaria de... Os sociólogos, eles estudam não só a coisa, eles estudam o porquê das coisas, a raiz da causa. Raiz da cultura, dos costumes, dessas coisas. Sociólogos, eles vão estudar a sociedade, seja o que ela tem bom de bom, seja o que ela tem de ruim. Aí, pelo que ela tem de ruim, eles vão arrumar uma ideia ou uma coisa para melhorar a sociedade. A sociologia ela tem um papel muito importante para a gente poder entender os comportamentos das pessoas e por que elas fazem o que elas fazem. E o que acontece para isso, para as pessoas fazerem essas coisas. Assim como a Laura falou, eu também concordo que a sociologia é muito importante, pois com ela a gente aprende a interpretar a sociedade, a entender o indivíduo e agir como devemos agir para continuar convivendo em sociedade. Muito bom, vocês definiram bem aí o papel da sociologia, né? Como uma ciência que vai interpretar, que vai estudar os anseios da sociedade. Mas, estão lembrados que nós temos aí dentro desse contexto, né, o senso comum e o senso crítico, né? Para que a sociologia possa realmente exercer o seu papel de ciência, razão, verdade e mudança. Então, para você, Matheus, o que é o senso crítico e o senso comum dentro da perspectiva da sociologia? O senso comum seria a posição em relação das coisas dentro de toda a sociedade, o que geralmente as pessoas de uma determinada região pensam sobre um assunto. Muitas vezes os sociólogos criticam isso como algo preconceituoso, algo primitivo. Aí isso que os sociólogos fazem se chama senso crítico e questionar tudo independente das posições em comum. O senso comum ele é uma ideia que toda uma sociedade tem sobre algum assunto ou alguma coisa. Já o senso crítico ele é uma ideia que o próprio indivíduo tem sobre tal assunto. Para mim, o senso comum é algo espontâneo que nasce dentro do indivíduo, se baseando em tradições, em superstições e em mitos, e acontece de forma espontânea. Já o senso crítico, na minha visão, é mais a desnaturalização da realidade, como se posicionar, criticar e se questionar a todo e qualquer momento. E a nossa plateia aí, o nosso público, os nossos convidados, tudo bem aí com vocês? Dá um salve pra galera aí, por favor. Vamos dar um salve. Bate palma aí. Aê! Dando sequência ao nosso bate-papos da sociologia, nós vimos durante aí, né, os nossos estudos, a questão do fato social e da ação social. Já que nós estamos falando de senso crítico e senso comum, gostaria que vocês apontassem, né, um exemplo de uma ação social, um exemplo de um fato social. Vamos lá, Matheus? Uma ação social seriam ações que aconteceriam dentro da sociedade, sejam
críticas como passeatas, carreatas. E fato social seriam fatos em gerais, tipo cultura, o que pensa. As ações sociais podem ser para contribuir também em meio de passeatas de solidariedade, de movimentos caridosos, e o fato social, a forma como cada um pensa. Esses dois pontos são importantes na vida, né, em comum que nós vivemos. Por mais que cada indivíduo tenha suas individualidades, nós vivemos um coletivo, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Por isso eu pergunto para vocês, já que vivemos no coletivo, a sociologia vai afirmar que nós temos duas formas de buscar os princípios para viver esse coletivo. Qual é a primeira socialização nossa? E depois, qual é a segunda socialização nossa? A primeira socialização nossa é com os pais, a mãe e os irmãos, que acontece desde quando é bebê, seja quando é cuidado, amamentado. Essa é a primeira socialização. A segunda socialização é quando começa a visitar outros parentes, como os avós, tios, igrejas, aí se encontra com o pessoal, amigos e escola. A nossa primeira socialização é com a nossa família, onde a gente aprende tudo o que é certo, o que é errado, os costumes da nossa família. E a segunda é quando nós saímos da nossa casa. A gente socializa com nossos amigos, com outros parentes e pessoas que nós conhecemos e entendemos a sociedade. Assim como a Laura e o Matheus falaram, a primeira socialização é dentro de casa, com a própria família, aprendendo e seguindo os princípios que a nossa família acredita, e a segunda socialização é na escola, é na igreja, na vizinhança, na comunidade, aprendendo a conviver com outras pessoas sem ser os nossos pais. Bom, partindo desse ponto, né, da socialização da primeira e da segunda, eu gostaria que vocês agora, dentro dessa visão sociológica, que vocês pudessem me falar como é que você, Matheus, Laura, Reis, enxerga hoje o mundo contemporâneo, dentro da perspectiva da sociologia. Eu vejo que o mundo contemporâneo, ele não pode faltar com a informática, já que muitas coisas, por exemplo, chaves mesmo, dinheiro, comunicações, cartas, tudo foi para o simples celular. E o celular é uma coisa tipo base. Se muita gente que perde o celular fica descontrolado, não sabe o que fazer, até consertar. Isso é um ponto que se deve criticar muito. Eu concordo com o Matheus nisso. A sociedade contemporânea de hoje, ela depende muito da tecnologia para tudo. Tudo que nós fazemos usando a tecnologia. Nós nos comunicamos por ela, nós aprendemos por ela e conversamos com nossos amigos por ela, conversamos com nossos pais por ela, podemos fazer tudo por ela. E acho que a sociedade está muito dependente disso. Em vez de focarmos no que realmente é importante, como socializar com pessoas conversando, a gente substitui isso por um celular. A sociedade, assim como meus colegas falaram, é muito dependente da tecnologia, tendo dois lados, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode aprender coisas novas, se comunicar com outras pessoas. O lado ruim é que você pode ficar muito tempo preso a isso. Em minha opinião, acho que a sociedade também é muito individualista, cada um pensando em si mesmo, sendo muito egoísta às vezes. Agora é o seguinte, né? Depois dessas belas
resposta, essa troca de conhecimento, eu gostaria que pedir a vocês que deixassem uma mensagem sobre o mundo que nós estamos vivendo, como nós podemos, né, dentro da perspectiva da sociologia, viver buscando essa melhor integração entre o indivíduo e o coletivo. Uma mensagem, uma frase que marcou na aula, né? Uma frase que você viu aí no seu dia a dia, para que a gente possa deixar aqui como um caminho, a partir da perspectiva da sociologia, para que as pessoas possam realmente começar a pensar que nós temos nossas individualidades, nossas particularidades, mas nós vivemos numa comunidade, num grupo, né? E esse é o nosso papel enquanto sociólogo. Oferecer soluções, não só criticar, mas soluções para que o mundo possa viver essa maior harmonia no coletivo. Devemos sempre viver em moderação, examinar cada coisa como ela é, sem ter conclusões precipitadas, examinar tudo a fundo. E é isso. Acho que devemos manter nossas opiniões, ter nossas opiniões e expressar elas, porém, a gente também deve ouvir o outro, não silenciar a outra pessoa, ouvir a sua opinião de outra pessoa. Acredito que para ter uma melhor convivência em sociedade, precisamos ser mais gentis, simpáticos, temos mais compaixão pelo outro, pensar sempre no próximo também, e também não deixar de ser nós mesmos. E aí, chegamos a mais História em Ação, hoje com um papo sobre sociologia. Eu queria primeiro agradecer ao primeiro ano A por ter aceitado esse desafio, aos nossos 3 representantes aqui da turma, né? Matheus, Laura e Reis. A galera aí que está na plateia participou de forma bastante compromissada. A galera lá com a Yasmin, agradecer a Yasmin, né, por estar com a gente aqui, sempre dando apoio. E você aí em casa, não percam os próximos História em Ação, né? Sempre estaremos trazendo aqui o papo de história e estaremos também trazendo aí mais papos de sociologia, beleza? Então, agradeço ao primeiro ano A por essa aula maravilhosa, onde nós resgatamos muitos conceitos estudados em sala de aula. Então, parabéns aí, né, ao nosso querido Miguel, ao nosso Gabriel, que está ali dentro também, Yasmin, e é isso que a gente faz a diferença, debatendo, discutindo os assuntos, né, teóricos na prática. Então, até a próxima com História e Ação. Obrigado.